Obrigado, Senhor, pela alegria de mais uma vez podermos ir em busca do entendimento, das noções enriquecedoras, do aprendizado, do amadurecimento de nós mesmos. Porque quando as temos, tudo fica mais fácil. Nós nos comportamos de uma maneira diferente por conhecimento de causa, não por medo, não por imitação, mas como alguém que sabe a direção que deve dar aos próprios passos. Obrigado, então, pelo esforço de tantos espíritos, almas generosas, que renunciaram ao conforto, à sua realização pessoal e tomaram como objetivo os objetivos espirituais superiores que te norteiam o programa de evolução humana. Alguns, Senhor, recusaram-se à felicidade matrimonial para entregarem-se em tempo integral à vivência dos teus exemplos. Outros, mesmo com famílias, submeteram seus entes queridos a disciplinas e a conformações adequadas à edificação de um amanhã mais nobre, graças aos mesmos objetivos que você possui, sabendo exemplificar aos seus entes queridos os verdadeiros valores do Espírito, ao invés de insuflar-lhes as banalidades e as leviandades de um mundo material. Outros, Senhor, perderam a afeição dos entes que pensavam que os amavam, depois que escolheram servir-te, não compreendidos pelos entes mais próximos, se viram privados destas companhias. Outros se esforçam depois das horas de trabalho para devotarem-se a esta edificação que é o plano divino em tuas mãos. Outros até, Senhor, deixaram o ganho material, aprendendo a diminuir suas ambições, a restringir seus recursos, com a finalidade de te servir de forma mais intensa. Todos eles, Senhor, deixaram marcas luminosas para que nós não nos perdêssemos, que nós possamos tê-los como exemplos e tenhamos coragem de alguma forma, corresponder àquilo que eles viveram, amando você como eles te amaram. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita. Uma vez que nós já temos agora mais de 700 pessoas nos assistindo, voltamos ao convite para o encontro de amanhã na TV Mundo Maior. Você que está em casa poderá participar do evento do nosso Espiritismo Sem Mistério, quando eu e Solange Godoy, minha esposa, estaremos apresentando este programa do estudo do Livro dos Espíritos na TV Mundo Maior. Você verá neste cartaz os endereços abaixo, nos quais você poderá se conectar para assistir ao vivo. Facebook, YouTube e TV Mundo Maior é o site. Você com isto terá a possibilidade de assistir ao vivo, fazer perguntas, comentários e com isso enriquecer aquilo que nós estamos aproveitando do Livro dos Espíritos, no ensinamento tão precioso que vai falar amanhã sobre semelhanças físicas e morais entre pais e filhos, a partir da questão 207 do Livro dos Espíritos. Às 16 horas começa o nosso programa e a gente espera que você possa ajudar as pessoas enviando a elas este anúncio, este cartaz, e aqueles que estão na nossa lista do WhatsApp estarão recebendo também amanhã em seu telefone essa informação, ok? Bem, feita esta lembrança, gostaríamos de dizer a você que nós, nos encontros da segunda à noite e na quinta à noite, temos o Evangelho segundo o Espiritismo como nosso roteiro. Você vê atrás de mim aqui, olha, algumas obras da pintura mediúnica foram realizadas aqui em nossa instituição, agora no mês de dezembro. São belezas do mundo invisível que estão também oferecidas em nosso site pinturaespírita.com.br para aqueles que quiserem navegar, poder vê-las e eventualmente quem desejar adquiri-las neste site que você vê na tela, há o leilão virtual para que aquelas pessoas interessadas possam se inteirar de valores, procedimentos, como isto pode acontecer. Esses recursos que a gente obtém com a venda destas obras também são destinados aos trabalhos assistenciais da nossa instituição em toda a sua totalidade. Não há nenhuma premiação ou pagamento a pessoas ou médiuns decorrentes desta obra. São benefícios que nós transferimos depois de pagarmos naturalmente as molduras, as telas e as tintas para a ação beneficente que esta casa realiza. Portanto, você também poderá nos ajudar, caso queira participar desse esforço, poderá ver ali a linda obra de Dalí, com a bandeira do Brasil, o sol nascendo ao fundo, as estrelas pontilhando o verde e o azul, e o pincel dos artistas fazendo com que a realidade seja escrita de uma outra forma, mais poética. Ao lado da obra de Rembrandt, esta que está aqui, que já tem dono. Um vaso de flores lindíssimo, que nós já tivemos a alegria de ver destinado à parede de alguém que tenha se interessado, que tenha adquirido. E aqui ao fundo, na câmera frontal, temos Fra Angélico com o seu anjo, que eu não sei se vocês conseguem ver, eu acho que dá para ver bem ali, essa beleza que representa tão bem o estilo desse pintor florentino. Ele tem obras maravilhosas nas igrejas de Florença. Ele era um sacerdote, por isso vem esse nome, Fra, de frade, mas o nome dele não era este. Ele tinha um nome pessoal, mas ele ficou conhecido como artista, como pintor, por esta alcunha, não é? Fra Angélico, porque, como está dizendo a médium, este nome lhe foi atribuído porque ele pintava como os anjos pintavam. Fra Angélico, um frade angélico, tá bem? Está aqui também, estas obras não estão vendidas, estão disponíveis em nosso site. Eu não sei se o Felipe já conseguiu
colocar todas as outras para o leilão. Todas elas estavam, só algumas estavam no leilão virtual até o dia 20 de dezembro, mas depois deste dia, todas as outras obras que ainda não foram objeto de lances estão submetidas ao mesmo sistema, aos lances virtuais para aqueles que quiserem, ok? Já estão, o Felipe está me informando, que todos os interessados poderão acessar o leilão virtual naquele endereço que eu citei aqui, pinturaespírita.com.br, e analisarem as obras, verem a beleza e com isto, talvez se inspirarem com esse esforço do bem, a terem alguma delas em sua casa, no seu lar, e com isso também cooperarem com as nossas tarefas benemerentes. Bem, estamos terminando hoje o capítulo 20º. O capítulo importante, porque é um chamamento àqueles que estão compreendendo o porquê estão na terra hoje. Trabalhadores da última hora. Sobre este capítulo, tal a sua relevância, o Espírito Lúcius, depois de ter lançado o romance Despedindo-se da Terra, falando da transformação deste período da humanidade. Na sequência, Esculpindo o Próprio Destino. Aí a capa do Despedindo-se, depois o Esculpindo o Próprio Destino, que também aborda os temas específicos da nossa época. Depois, Herdeiros do Novo Mundo. Herdeiros do Novo Mundo. Isto tem a ver com uma das frases de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus já falava sobre aqueles que vão ficar no mundo. Quais são as características desses espíritos? Também abordando as questões da atualidade, Lúcio escreve sob este foco do dia de agora, dos momentos presentes, para inspirar os leitores a que eles não percam tempo. Herdeiros do Novo Mundo. E termina este processo justamente com o romance No Final da Última Hora. Referência muito clara ao capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora e o chamamento para estes trabalhadores, ou para aqueles que ainda estão dormindo, aqueles que estão distraídos, aqueles que estão flying, voando, de que eles mudem logo o seu comportamento, porque a última hora já está acabando. Também com esta sequência de 4 obras, falando dessas diversas facetas que são tão fundamentais para a evolução do homem espiritual. Portanto, vamos terminar aqui com a mensagem de ninguém menos do que do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o mesmo que assina o capítulo 6º do Evangelho. Todo o capítulo 6º são 1, 2, 3, 4 mensagens. 4 mensagens do Espírito de Verdade. E, segundo as revelações do próprio Kardec, contidas no final do Livro dos Médiuns, e que trazem uma destas 4 mensagens reproduzida com uma extrema similitude ao que Kardec coloca no Evangelho, e lá no Livro dos Médiuns, ela vem assinada não pelo o Espírito de Verdade, mas vem assinada, como Kardec mesmo explica, pela personagem que adotou este nome para estar referindo-se
as realidades espirituais, lá nós encontramos a revelação de que se trata do próprio Jesus. Revelação esta que é confirmada pelo Espírito André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulo 7 desta obra. Neste capítulo, Alexandre, o mentor espiritual, reafirma que o Espírito de verdade é o próprio Senhor, referindo-se, obviamente, à figura do Cristo. Portanto, quando nos deparamos no encerramento do capítulo 20, com uma mensagem selecionada por Kardec, dirigida a todos os que, entendendo a missão da vida, queiram cooperar, como nós acabamos de falar na oração, cooperar com o detentor do governo, dos ideais, do projeto divino, que é o Espírito de verdade, que é o próprio Senhor, encontrar este que prometeu enviar um Consolador, que ele chama de o Espírito de verdade, lá quando estava entre os discípulos. E que quando, no livro dos Espíritos, a primeira obra que foi editada no mundo, naquela parte em que nós chamamos Prolegômenos, que nesta edição tem um ramo de videira, e que nós temos aqui, ao final, a relação de espíritos que se colocam unidos para trazer esta primeira obra do mundo invisível, para aclarar a consciência das pessoas na Terra. Em 1857, nós observamos, entre aqueles que firmam a figura de vários importantes representantes dos valores e virtudes celestes, conhecidos das pessoas, João Evangelista, Agostinho, Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Mas, para contrariar aqueles que pensam ou que defendem que o Espírito da verdade, ou o Espírito de verdade, é uma pleiade, é um conjunto de muitos espíritos, entre os que assinam está também o Espírito de verdade. Se fosse um conjunto de muitos espíritos, não precisaria assinar mais ninguém. Colocaria lá o Espírito de verdade, querendo significar todo um complexo de inteligências que se une sob este pseudônimo, e não é. Ele está especificado. E, obviamente, seria extremamente presunçoso na visão dos leigos que um nome tão reconhecido e importante como o do próprio Cristo viesse assinando, a dizer: ou vocês acreditam no que Jesus está falando, ou vocês então não serão salvos. É uma postura própria das religiões dogmáticas que a doutrina espírita nunca admitiu. Portanto, o que nós temos aqui, ao final do capítulo 20, é a expressão tornada escrita daquele que é o mais importante membro desta falange espiritual, que veio com a função de revelar as leis ocultas a inteligências tíbias na época do Cristo e que agora podem entender as leis. O Espírito de verdade. A figura de Jesus de Nazaré. De forma muito nítida, ele
intitula a sua fala como Os Obreiros do Senhor. Os Obreiros do Senhor. E ela é bastante concisa, suficientemente densa, para que em 2 parágrafos nós possamos entender a abrangência e a seriedade da sua proposição. Diz o parágrafo 5º, e eu vou ler colocando as conjugações verbais num tempo menos formal, numa pessoa menos formal do que a segunda do plural. Porque, como o próprio Senhor sempre usou uma terminologia um pouco mais elaborada, às vezes as pessoas que não estão prestando atenção acham que é uma coisa antipática, uma coisa... Então nós estaremos, sem diminuir o grau de profundidade, simplificando um pouco as conjugações. Diz o texto: vocês atingiram o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro motivo que não a caridade. Trabalhar na seara do Senhor com desinteresse e sem outro motivo que não seja a caridade. Por que é que você está trabalhando na seara do Senhor? Você que frequenta a casa espírita, você que frequenta a igreja católica, você que está ajudando a sua igreja evangélica, por que é que você está fazendo isto? Já se perguntou? O que você quer ganhar? Quer ganhar um cargo? Quer ter um realce? Está buscando fama? Está querendo favores? Está querendo imiscuir-se, meter-se com o colégio dos frequentadores para oferecer cartõezinhos de trabalho, de serviços que você faz? Arrumar clientela? Eu conheço um monte de gente que faz isto. Na casa espírita, na igreja católica. Pessoas que ajudam o que o padre pediu para que o padre fale o nome da empresa que fez o piso da sacristia e faça propaganda de qual foi a empresa que colocou a TV a cabo na casa paroquial. Irmãos de igrejas evangélicas que também promovem fiéis que têm empresas que fazem parte das suas reuniões religiosas, para que os fiéis, os irmãos, possam ajudar aquela pessoa a sair das condições difíceis, comprando o que ela produz, para que depois ela também possa dar ao pastor os 10% do que ela ganhou. Ou pessoas que frequentam essas igrejas exatamente para arrumar clientela, para ter gente no seu consultório, no seu escritório. Pessoas que são membros das religiões variadas e que querem, com isto, autopromoverem-se. Querem ficar importantes, querem aparecer na mídia. Qual é o seu interesse? Por que é que você está fazendo o que está fazendo? Está trabalhando com desinteresse? Ou está apenas desejando ser visto para ter seguidores, para ter likes, para ter realce? Por que que você, como representante do conhecimento espírita, faz tanta questão de aparecer em congressos,
em congressos que pode ser que façam alguma coisa de bom, desde que não matem ninguém, mas que vão falar de espiritismo para quem já sabe, que vão levar conhecimento de ensinamentos que faltam a muitos que não vão a esses lugares. E a pessoa vai porque ela foi convidada, porque ela vai estar com outros, e lá no congresso disputam por que o fulano tem mais tempo de falar, por que ele foi posto na sala A, na sala B e eu fui na sala C. Estão servindo a quem? Sejam os que são os convidados a entrar no picadeiro, sejam os que organizam o circo. A quem estão servindo? A discussões profundas, inventando temáticas, para cada um expor-se como doutor nisso, doutor naquilo? Você que faz tanta questão de ser coordenador disto, coordenador daquilo na casa espírita, está servindo a quem? A causa? Já deixou de trabalhar? Já deixou de ganhar o seu dinheiro para continuar a fazer o que precisa? Já abdicou daquilo que seria vantagem para você? Para que mais pessoas pudessem entender um pouco da doutrina? Na primeira frase, nós encontramos já aquilo que o Senhor diretamente conduz a todos os que leem. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro motivo que não a caridade. A gente vê tanta gente indo para a África, em alguns desses tipos de modismos, que parecem espelhar ações beneficentes. Porém, na verdade, são quase shows de exibicionismo. A pessoa é capaz de gastar uma nota preta para comprar passagem de ida e volta, mas na cidade onde ela está vivendo tem gente morrendo de fome e ela não está nem aí. E ela vai para a África fazer caridade com os pobrezinhos que às vezes nem estão precisando daquilo que eles foram levar. Passam 3, 4, 5 dias lá, publicam tudo isso no Facebook, das fotografias que tiram, mostram: ah, eu fui na África. E daí? Você mudou em alguma coisa? Você acha que 4 dias, 5 dias, uma semana na África resolve? Talvez para sua vaidade seja um bom currículo. Você se diz representante da doutrina espírita no Brasil e sai do Brasil para levar a sua maneira de entender o espiritismo a outros irmãos que estão lutando para se encontrarem em países estrangeiros, para depois, assim que você consegue que alguém chame você para participar de algum evento, sair colocando toda a sua agenda de trabalho na Europa, na América, e todo mundo esperando que você demonstre o que você foi fazer lá. Criar conflito, impor sua maneira estrábica de ver a doutrina, tentando modernizar aquilo que sequer ainda nós aprendemos a fazer basicamente, confundindo a cabeça das pessoas, usando o processo mediúnico para gerar em pessoas despreparadas a noção de que são médiuns, quando na verdade não são. Pessoas que se dizem videntes e que quando chegam nesses lugares e são estrelas porque são de fora, se põem a dizer: estou vendo a sua tia, estou vendo o seu pai, estou vendo o seu irmão, e aquelas pessoas embevecidas que nunca tiveram uma informação do mundo invisível, caindo feito um pato, sem qualquer
modo de se defender criticamente destes abusos. Vocês estão cometendo um delito contra a obra do Senhor. Eu não vou citar nomes, mas eu os tenho, pelo comportamento inadequado, pelas pressões que fazem para que representantes esforçados de outros países do movimento espírita os engulam goela abaixo, porque eles precisam aparecer. Para não falarmos daqueles que aqui mesmo convertem mediunidade, doação magnética, em terapêuticas que possam cobrar fora da casa espírita. Deixam o trabalho que antes era gratuito, que exigia horário, que exigia disciplina, que exigia respeito, e vão ser algum desses terapeutazinhos que fizeram alguns cursinhos de hipnose, neurolinguística e outras coisas, para que possam ganhar aplicando energia, que agora não é mais o passe, agora é bioenergia. Eles rebatizam as coisas para poderem se dar a desculpa de cobrarem, porque aquilo não é espiritismo. Estão chamando o porco de suíno, como se fosse um outro membro da família animal. E como suíno eles podem, como porco não podiam. Já aqui, nós estamos vendo como estamos em uma época realmente importante, em que as pessoas querem ser, ao invés de quererem aprender, querem ter o realce da mídia. Por que nós não encontramos todo esse furor das redes sociais? Porque as pessoas têm sede de serem importantes, vaidosas, orgulhosas. Não têm sequer o bom senso de ler o Evangelho e se posicionar diante disto. Não há nenhum problema em que alguém apareça, seja nos meios de comunicação, visão, de televisão ou de rádio, ou mesmo de escrita. Não há problema. O problema é a pessoa viver disto, é a pessoa passar a ser a cereja do bolo e aceitar isto. Não havia ninguém com mediunidade mais perfeita e acabada do que Francisco Cândido Xavier. Sabe em quantos congressos o Chico esteve? Nenhum. Nunca. Nunca. Não porque os congressos não valham, mas porque Chico sabia que aí não está o espiritismo do Cristo. Aí está o espiritismo do intelecto, do faz de conta, da vaidade humana, que não tem nada a ver com o Senhor. A estes que trabalham com desinteresse e sem outro motivo que não a verdadeira caridade, suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Serão multiplicadas por 100. Se esperavam, quando fizeram isso, qualquer tipo de consideração, por terem feito desta maneira, não receberão aquela, receberão outra, 100 vezes mais ampla, que sequer poderiam imaginar. Felizes serão aqueles que tenham dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços
a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Unamos nossos esforços. Sejamos aqueles que compartilham, que se apoiam, que ajudam. Porque o Senhor vai lhes dizer: vinde a mim, vocês que são bons servidores, que calaram os seus ciúmes e as suas discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas divisões tenham retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles vão gritar: graça, graça. Mas o Senhor vai lhes dizer: por que vocês pedem graça? Vocês que não tiveram piedade dos vossos semelhantes, e que recusaram lhes estender a mão, vocês que esmagaram o fraco em lugar de sustentá-lo, por que pedem graça? Vocês que procuraram a sua recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do seu orgulho, vocês já receberam a sua recompensa. Como vocês a pretendiam, não peçam mais. Já tiveram a fama, já tiveram o realce, já conseguiram o brilho, já foram aplaudidos, já estão na crista da onda. As recompensas do céu são para aqueles que não tenham pedido, não tenham esperado as recompensas da terra. E aí, temos o último parágrafo. Até aqui foi um parágrafo só. Mas é muito importante que neste único parágrafo que acabamos de ler, as pessoas que estão na doutrina espírita, em especial, e todas as demais que se dizem cristãs também, nós analisemos o que estamos querendo do cristianismo. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Qual é o grau de nosso desprendimento, da nossa sinceridade? Eu conheço muita gente que é capaz de gastar 5 mil, 10 mil reais em uma viagem de lazer que não precisam e que não compram uma pizza ou não compram duas, porque estão em regime. Pessoas torram dinheiro assim, como se fosse jujuba. Sabe aquela balinha de criança? O Ricardão sabe. E o outro membro do Ministério do Abastecimento também já salivou. As pessoas torram milhares de reais por coisas imbecis. E não fazem nada com metade do que gastam. Eu me recordo uma vez, uma trabalhadora da nossa casa que tinha dinheiro, bastante inclusive, e que uma vez alguém levantou a hipótese daqueles tempos em que havia dificuldade com linha telefônica, custava o olho da cara uma linha telefônica, porque ela mesma precisava às vezes telefonar para chamar um táxi. Aqui nós não tínhamos telefone, como não temos até hoje. Então alguém deu a ela a ideia de doar para a nossa instituição uma linha telefônica. E uma parente dela, que vinha aqui também, como médium inclusive, disse para ela: não, para que uma linha telefônica?
Para que essa linha telefônica que pode ser minha, não é, quando você morrer? Por que vai deixar aí no centro? A linha telefônica, naquela ocasião, talvez custasse algo em torno de 10 mil reais, em dinheiro de hoje. E ela não doou. Ela apenas levantou a hipótese, eu falei que eu ia pensar, e deixei isso silente, porque eu sabia como são as pessoas, quando elas querem doar alguma coisa. Elas nunca querem doar alguma coisa, geralmente elas querem vender alguma coisa, dizendo que estão doando. Mas depois eu fiquei sabendo que ela tirou a ideia da cabeça, porque a filha disse para não fazer isto. Não, deixa do jeito que está. Bem, passados 2, 3 meses, andando pela rua, encontrou uma pessoa que parecia muito humilde, que estava perdida, nervosa. Conversou com a pessoa falou, eu estou passando por um problema, tenho que ir no banco, tenho que fazer tal coisa. E então, essa pessoa envolveu-a numa conversinha, apareceu uma amiga, não, eu só confio na senhora, se a senhora me mostrar dinheiro vivo. A mulher foi no banco, levantou 25 mil reais, era o preço de um carro, não de um telefone, de um carro, na época. Olha, está aqui o dinheiro, não quero nada do seu dinheiro, não, você pode... Aquela história, eu estou com um bilhete, eu tenho que trocar o bilhete, mas eu não entendo nada, eu não conheço, a senhora precisa mostrar que a senhora tem boa fé, uma parte eu dou para a senhora, mas não sei se essa foi a conversa. Eu sei que entre as conversas, no meio da coisa, uma outra entrou com uma sacola cheia de papel, trocou a sacola por aquela que estava com o dinheiro, e as duas se mandaram e deixaram a mulher sem o dinheiro, só com a sacola de papel. Ela perdeu um carro, não como uma punição por não ter dado um telefone, não. E assim nós vemos pessoas jogando dinheiro pela janela, gastando com gente que não precisa, fazendo ofertas e estendendo patrimônios a pessoas que vão viver sem responsabilidades. E quando se defrontam com a possibilidade de serem úteis a uma causa que possa amparar aflitos, diminuir sofrimentos, não, a gente tem que ter cuidado. Para que eu vou dar um telefone? Custa dinheiro. Quanto cada um de nós está preso ao dinheiro? Eu falo isso não como me referindo a vocês que estão sentados aqui, nem a você que está nos assistindo, como ser humano. O quanto nós estamos dependendo dele? Quanto nós pensamos em dizer, não, eu vou dar só metade, eu ia dar X, mas eu vou dar menos. Você pode? Por que vai dar menos? E eu não me refiro a dar aqui para a nossa instituição, não. Eu digo a tantas pessoas, a tantos lugares, a tantas causas nobres, que a pessoa não tem coragem de assumir, não tem coragem de fazer. E depois fica reclamando que o mundo é mau. Claro que o mundo é mau. Ela é feita de pessoas exatamente como ela. Indiferentes, mesquinhas, esperando a morte para não perder o poder que elas têm sobre o patrimônio, que elas vão tentar negociar até mesmo depois de defunta. Quando deixam cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, e incomunicabilidade para os herdeiros, para as esposas, para preservar o patrimônio como se ela fosse dona de alguma porcaria, mesmo depois de morta. Há pessoas que morrem e deixam vínculos sobre bens que não possam ser vendidos, que não possam ser doados até a geração dos netos.
Imagina isso. Então você herda um elefante branco que você não pode fazer nada a não ser ficar com ele, dar comida, retirar o cocô. E olha quanto cocô não faz um elefante. Quanto gasto não se tem para pintar, para alugar, para preservar. Não pode vender. Porque a pessoa que morreu fez a inteligentíssima atitude de impedir que você possa desfrutar daquilo que já não é mais dela, para você dizer, também não é seu. É o riso irônico do defunto, de dentro da cova. Por isso que as caveiras têm aquela boquinha que parece estar dando risada. Neste caso, tonto, pensaram que ia se dar bem, né? Pegando o meu sapato, depois de morto, que nada. Vai ficar só com o peso. Quantas pessoas não pagam viagens de lazer para pessoas que não têm necessidade delas? Gastando fortunas em passeios. Enquanto pessoas estão perdendo membros, perdendo a vida em situações trágicas, poderiam ter sido salvas com muito menos. É desta forma que nós queremos cooperar com o Senhor? Parece que não é bem assim. Você tem uma família. Se alguém da sua família falar assim, eu tenho 2 carros, eu vou dar um carro para ajudar numa situação de emergência de uma pessoa que está precisando muito. Qualquer parente vai dizer, não, dá o carro para mim, já que você tem 2, me ajuda primeiro que eu preciso, estou precisando trocar o meu carro, você me dá esse aí seu, eu já vendo com o meu, e aí compro um mais novo. Você raramente vai ouvir, puxa, que bacana, que bom que você vai fazer isso. Nossa, é tão importante que você aprenda realmente, se você não está precisando dessas coisas, por que você está juntando isso? Se desfaz, multiplica isso para os outros. Não, e eu? E a nossa família? É o meu dinheiro também. Quantos estão se considerando herdeiros de pessoas que ainda não morreram? E que querem preservar o seu quinhão da herança, achando que a pessoa não pode gastar como ela quer. E nós estamos aqui falando apenas da questão material, que a princípio é a mais simples de ser resolvida. Porque há pessoas maldosas, pessoas maliciosas, pessoas ególatras, vaidosas, que com uma assinatura num cheque são capazes de salvar 1000 outras pessoas e elas continuam vaidosas, ególatras, egoístas, orgulhosas, etc. Não deixaram de ser. Porém, 1000 pessoas foram salvas, porque ela desprendeu-se. E não ficou pobre, ao contrário. Imagina então quando você vai falar de mudanças na sua essência, parar de ter inveja, parar de falar mal das pessoas com quem você convive, de não disputar com outros que querem ou que têm competência de serem mais coisas do que você, parar de fazer as bobagens que o ser humano mesquinho costuma fazer, e que ao invés de cooperar com a estrutura da vida, surge para estragá-la. Está assim de gente que tem este comportamento com a desculpa de querer servir ao Senhor. Instituições que possuem guardadas em sua posse, em seu domínio, tesouros em imóveis, terrenos, casas, bens
que muitas pessoas daquela religião, porque acham que aquela instituição é a instituição mais séria, mais antiga, etc., ao invés de fazerem a caridade, elas mesmas ficam entregando para esta instituição e ela vai juntando, e vai juntando, e vai juntando. Aqui em Campinas acontece isto. E ao invés de este grupo, que já é suficientemente grande, que já presta um bom serviço na divulgação doutrinária, pelo menos na divulgação doutrinária, fomentar o nascimento de outros grupos menores. Escuta, vocês são um grupo, que vocês saíram daqui, fizeram o curso, vocês querem montar uma instituição, nós entregamos a você, de papel passado, para a instituição que você fundar, um imóvel para você poder ter aonde se reunir. Não! Não, vamos perder nosso patrimônio, vamos abrir nosso núcleo. Mais um tentáculo. Mais uma coisa para poder colocar no organograma. Núcleo A, núcleo B, núcleo C, núcleo D, núcleo E, núcleo F, núcleo G, e de núcleo em núcleo vai se tornando como se fossem os únicos capazes de representar uma doutrina que deveria ser de simplicidade. Certa vez ficamos sabendo que uma pessoa da internet, que tinha um canal na internet, pedia socorro porque ela precisava pagar para não perder o seu espaço, por meio do qual ela divulgava a doutrina espírita. Fez lá uma notícia. Olha, eu tenho que pagar até tal dia, não sei quantos reais, assim, assim, assado, para eu não perder o meu canal, porque estão me cobrando. Aquela história de você pagar pelo seu servidor. Nós vimos aquilo, entramos em contato com ele e depositamos na conta, a nossa instituição depositou na conta dele metade do que ele precisava, para que ele conseguisse, com menos esforço e menos sofrimento, o restante que ele disse que conseguiria muito mais fácil. Nós tínhamos um programa, e ainda existe esse programa, só que ele agora não é mais ao vivo, toda terça-feira à noite. Falando de doutrina espírita, o programa nosso era Alegria de Viver na Rádio Alvorada Espírita. Começava às 8 e até às 10 da noite. Começou a ir ao ar pelo MS, como que era aquele? É antigo, lembra, Raul? Messenger, ia pelo Messenger, depois entrou pelo Pautalk, uma plataforma que permitia que as pessoas interagissem, fizessem perguntas. Como nós já tínhamos 10 anos de programa, toda terça-feira às 8 da noite nós tínhamos em nossa sala do Pautalk 80, 90 pessoas assistindo o nosso programa. Pois esta pessoa que nós ajudamos a não fechar o canal dela, abriu o canal dela exatamente no mesmo horário que o nosso, para concorrer com os nossos integrantes da nossa sala, para ter audiência. Sem nos avisar, sem dizer, escuta André, eu não pude fazer num outro horário porque eu não tenho condições, eu só tenho livre este horário. Não! Na maior cara de pau. Abriu a sala dele e eventualmente mandava alguém aparecer na nossa sala e dizer, escuta, entra lá na outra sala que também está falando de espiritismo. Para tentar puxar a clientela para eles. Eu tenho nome, sobrenome e endereço dessa pessoa. Mas o que adianta falar? Para quê? Ela sabe o que fez. Nós também sabemos.
nós não nos opusemos, nós nunca levantamos publicamente quem é, quem fez o quê, nunca acusamos. Porque nós não queremos. Queremos que a pessoa faça o que ela quer, que ela está fazendo. Bem ou mal, está divulgando a doutrina espírita. Estamos tentando cooperar para que o Senhor encontre a obra acabada. Não levantando polêmicas. Ainda com todos os defeitos que nós temos, quando lemos isto aqui, para nós isso faz sentido. Faça o máximo que você pode. Alguém recebe a facilidade de uma doação milionária, já tendo uma instituição respeitável de bastante amplitude, e o que faz? Faz parecendo aquele homem do Evangelho, que já era fazendeiro, tinha os celeiros cheios, diz, agora onde é que eu vou pôr a produção que eu acabei de conseguir? Os meus celeiros já estão cheios, eu já sei o que eu vou fazer, vou derrubar tudo e vou construir celeiros maiores para juntar tudo que agora eu vou ter. E então, se põe a edificar um elefante branco, um shopping, e naturalmente, quando você acende uma luz muito forte, você atrai um monte de mariposas para ela. Em função de todo o glamour e todo o aparato, migraram para este outro ambiente. Muita gente que antes frequentava centros pequenininhos dos seus bairros, porque agora se viam, eu vou lá no centro importante, grande, bonitão. E então essas pequenas casas, que às vezes estavam dependendo da ajuda, da coleta, dos seus pequenos números de trabalhadores e frequentadores, se viram sem apoio dos próprios membros que deixaram de frequentá-las. Para ter apenas a mania de grandeza, para dizerem que são maiores do que os outros. Por que não pegaram um pouco do dinheiro e espalharam por essas instituições minúsculas? Escuta, vocês estão precisando do quê? Faça uma comissão da sua instituição, visite os centros, o que você está precisando? Precisamos trocar toda a fiação, nós pagamos. Você está precisando do quê? Eu preciso fazer uma sala de passe, pode contratar que a gente financia. Eu tenho que criar uma cozinha nova porque essa daqui está caindo aos pedaços. As casas espíritas, dependendo dos próprios frequentadores, cada vez vão ficando menores por falta de coragem. Não, vamos pegar a nossa e vamos fazer uma grande. Que também, como disse Kardec, como dizia Chico, quando a casa cresce, o amor desaparece. E as outras pequeninas que não tinham recursos, que dependiam da meia dúzia que frequentava, se viram sem condições de pagar a água, pagar a luz, pagar o aluguel. Como é que vão viver? Por causa de uma ação muito generosa, que não pensou o que o Senhor queria com aquele dinheiro. Fazer um shopping onde de vez em quando se reza? Ou ver como as pessoas iam se virar para fazer o que o Senhor queria? Porque todas as instituições que faliram, que fecharam, por causa disto, estará pesando sobre estes, que ao invés de ajudá-las, quiseram ser grandes. Apenas. E que certamente criaram para si uma grande armadilha. Porque de verdade,
Todas as pessoas que são atraídas pelas coisas grandes não são pessoas simples. Não são pessoas humildes. São pessoas igualmente vaidosas, carreiristas, que querem ser importantes naquele cenário de grandezas. E então você atrai para o mesmo balaio todo este tipo de espírito, que dizem, estão indo lá para rezar. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, só fingem que são devotados, a fim de que não roubem, não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é para aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Deus sabe. Esse não é o problema. O problema é a gente saber. Será que a gente está disposto a ver em nossas buscas, em nossas ambições, o que realmente está por trás? E abrirmos mão disto? Dizer, não, eu não vou fazer isto. Eu não quero. Eu estou fazendo isso porque eu me deixei morder pela mosca azul. Não, não vou cair nessa armadilha. Ou nós estamos procurando criar situações para chegar aonde nós queremos, com a desculpa de sermos admirados, sermos vistos, sermos conhecidos. Isto é o problema. É acharmos que nós somos obreiros do Senhor porque a gente frequenta uma igreja, quando está muito longe de ser isto. Obreiro do Senhor não é quem vai às instituições, é quem coopera com o Senhor para que a obra esteja terminada quando Ele chegar. Que calam sua vaidade, seu destempero, sua insatisfação, que não disputam cargos, não disputam importâncias, não desejam tomar o lugar de quem está fazendo o que está fazendo, para que haja paz no interior das agremiações divinas. Estes são os obreiros do Senhor. Os que aprendem a não fofocar, os que não falam mal do seu colega, da sua amiga, os que reconhecem as lutas e sabem ajudar aqueles que estão padecendo estas situações de desafios, ao invés de, deixa ele cair fora que eu vou assumir o lugar dele. Porque eu também quero crescer aí. Obreiro do Senhor é muito mais do que ser frequentador de qualquer igreja. Aliás, às vezes, é até bom não ir em nenhuma delas. Para o caso das pessoas que forem fracas na autoanálise, é melhor não ter maus exemplos que confundam a sua escolha, do que ficarmos nos contaminando com a atitude da fulana, do fulano que você admira e que você quer fazer igual. Criando grupinhos, criando panelinhas, criando fofocas, onde precisa haver paz e serenidade, para que o Senhor encontre a obra acabada. É o fim da última hora. Tomara que as pessoas ainda tenham um pouquinho de tempo para tentar mudar de rumo, a começar de nós mesmos. Vamos orar, encerrando o encontro desta noite. Obrigado, Senhor, por nos ensinar
com uma diretriz tão clara, nítida e verdadeira. Como nós devemos ser. Não como são os nossos irmãos. Não como sejam as suas escolhas. Cada um será responsável por prestar contas do que fez. Mas como nós estamos conduzindo algo que não nos pertence, que é a tua obra. Obrigado por nos ajudar na recordação dos nossos deveres. E quem sabe, Senhor, quando tivermos mais coragem, entendermos as obrigações que devemos assumir de forma espontânea, de forma carinhosa, por amar você. Na transformação do mundo à nossa volta. No espalhar os benefícios, ao invés de guardá-los, esperando que um testamento, que as disposições de última vontade continuem a nos deixar senhores do mundo dos mortos, controlando ou tentando impor limites ao mundo dos vivos. Obrigado, Senhor querido, por aprendermos sempre, com os acertos e com os erros, a encontrar você, convidando-nos a voltar ao caminho. E graças ao trabalho que o caminho nos permita, corrigir os erros que já cometemos. Abençoe todos os que estão em seus lares, todos os que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, de forma que eles tenham a lucidez para cumprirem a missão que os trouxe a este mundo, de ampliar bênçãos e saber que ninguém é dono de nada, mas que a única coisa que é nossa, de verdade, é aquilo que nós demos. Isto vai nos pertencer para sempre. Era tão nosso, que exercemos o único poder que só o proprietário é capaz de exercer: desfazer-se, entregar. Que de preferência seja para te ajudar, Jesus, te ajudar na ampliação da tua obra, para que mais pessoas possam beneficiar-se dela. Porque o mundo está cheio de gente que se desfaz por prodigalidade, por exibicionismo, por cupidez ou por gosto de jogar dinheiro fora, inutilmente. Que o teu amor nos ilumine e que nossa consciência possa de verdade ter retidão em suas escolhas e firmeza de vontade em seus projetos. Deixamos assim em silêncio a oração de Pai Nosso que termina o estudo do Evangelho desta noite. Pai Nosso, que assim seja.